Pode dar, Bru. Posso ir? Oi, Sim. gente, boa noite, tudo bom? Fiquei feliz que eles liberaram o microfone para dar boa noite. Eu achei que fosse ficar aquele silêncio constrangedor, mas que bom que vocês estão aqui participativos. Estou muito feliz de estar com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar os trabalhos, só um minutinho. Mas já adianto que estou muito feliz, é sempre muito gostoso voltar para casa. Então, apesar de estar voltando para casa, hoje estou aqui pela minha segunda casa. Então, não estou aqui como pós-júnior. Vocês estão vendo essa janela de pessoas aqui do lado? Tipo, aqui, bem aqui onde está a cara da pessoa? Vocês estão se vendo? Não, Não, amiga, a né? gente só vê a tua tela Graças a mesmo. Deus. Bom demais, que aí eu consigo ver vocês. Prefiro assim. Enfim, como eu estava falando, estou aqui pela minha segunda casa. Já vou falar um pouquinho mais disso, mas hoje eu estou aqui em nome da Movile. Alguns de vocês talvez já conheçam, não sei se todos. Tem alguém que não conhece a Movile? Só para ter uma noção, assim, de quem conhece e quem não conhece. Tá tudo bem, viu? Só fala assim, eu nunca ouvi falar, ou eu não sei muito. Conheço sim, desde a Ned. O stand rosa. Rosa não, magenta. Que não é rosa, é magenta. Alguém não? Não conhece? Bom, se todo mundo conhece, eu vou passar bem rápido aqui, viu? Peraí, tem uns chats. Calma aí, só um minutinho. Tudo pra mim. Então acho que a gente vai seguir. Mas bom, gente, a Movile é uma empresa que investe e desenvolve negócios de tecnologia e pessoas, como a gente gosta de dizer. Então, a gente tem aí algumas empresas que são investidas e algumas, inclusive, que surgem dentro do nosso ecossistema. Mas a Movile em si é a empresa que atua como investidora. Então, a gente tem especialistas em finanças, gestão, cultura e inovação, que trabalham diariamente para dar suporte ao crescimento dessas empresas. Todas essas empresas juntas e a Movile formam o nosso ecossistema. Então, a gente atua em sinergia e a gente trabalha em rede, muito parecido com o que acontece no Movimento Empresa Júnior. As empresas têm toda a sua independência e atuam de maneira independente, mas a gente tem essa força do ecossistema para o crescimento das empresas e para que a gente se desenvolva. Então, essa junção aqui é o Grupo Movile. Que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, de entender o que é grupo, o que é Movile, é tudo a mesma coisa? Não, não é. Então, a Movile é a empresa que investe nessas empresas e o Grupo Movile é a junção de todos nós e essa força que a gente consegue ter atuando em rede. E cada empresa do grupo, a gente fala bastante sobre investir em negócios com grande potencial de impacto, mas que também que estão tentando revolucionar as suas áreas de atuação, né? Então, a gente tem desde um iFood, que eu acho que é o que vocês mais conhecem, né? Que está aí tentando revolucionar a maneira como a gente come. Então, a experiência da refeição que a gente tem. A gente tem também aí uma Play Kids, que quer que as crianças não tenham a mesma experiência de aprendizado sempre, é aquela que a gente provavelmente teve. Estou me colocando aqui na mesma faixa etária de vocês, provavelmente também mais ou menos na mesma coisa. Então, eles querem que as crianças aprendam com diversão. E aí, eles trabalham com conteúdo infantil em diversas áreas, assim como tem aí 300 outras empresas, né, que vocês estão vendo aqui, mas todas nós, incluindo a Movile, mesmo com os seus sonhos particulares, nosso sonho grande é impactar a vida de 1 bilhão de pessoas por meio dos nossos aplicativos, porque a gente acredita que a tecnologia tem esse poder. Então, o poder de escala, o poder de chegar nas pessoas e poder de mudar muito de como a gente faz as coisas. E acho que vocês estão vendo bastante isso nesse período que a gente está vivendo, né? A tecnologia está mais presente, mais necessária do que nunca. Deixa eu só fazer um pedido para vocês, só porque eu fico desconcentrada fácil. Vocês podem mutar o microfone, por favor? E aí o pessoal da Pará, se conseguir... Isso, obrigada, tava um barulhinho. Obrigada, gente. E aí eu acho que isso que é legal de trazer para vocês, talvez alguns de vocês já tenham visto isso aqui, já que vocês já conhecem a Movile, mas a gente fala da nossa cultura nesse acróstico, né? O nome acho que é o Gente Firme. Então, aqui dentro do Gente Firme estão os nossos valores e tudo que guia a nossa atuação no dia a dia. Então, começa com gente, né? Porque gente é o principal ativo e é onde a gente realmente gosta de começar as coisas. Sem uma cultura forte, sem pessoas incríveis, a gente não faz nada. E aí seguem foco no cliente, inovação, resultados, ética e meritocracia.
muitos desses valores, coisas que a gente vivencia também no Movimento Empresa Júnior, e muito do porquê também eu, pessoalmente, quis e me fez brilhar os olhos, assim, em contato com a Movile. Acho que muito disso aqui está dentro do MEG e também consegui ver isso aqui na prática, estando perto da Movile como Brasil Júnior ano passado. Então, aqui hoje, especificamente, a gente vai falar disso aqui, né? Então, estamos aqui para falar de foco no cliente e como eu disse, está bastante vivo no nosso dia a dia. Mas, enfim, vou só me apresentar muito rápido, agora que apresentei a Movile, quem sou eu, essa pessoa esquisita falando. Gente, eu sou pós-júnior, sou a Brunella, mas Bru, porque Brunella só me chamam de Brunella quando estão bravos. Eu vim lá de Brasília, estou morando em São Paulo agora, mas comecei minha jornada aí na Lamparina, que era J de Design de Brasília, e fiquei lá por um tempinho. Fui da Concentro por 2 anos, o último fui diretora de comunicação, uma experiência absurdamente desafiadora, mas muito gratificante também. Vi o primeiro alto impacto da federação acontecer, liderando isso, então foi incrível. E aí, ano passado, vim para São Paulo para estar no time da Brasil Júnior, lidando especificamente com os parceiros. Então, eu vivi a Movile bem de pertinho. Para quem estava na ENERJ, a arena de stands, vocês imaginam, foi uma grande loucura em minha vida. Mas a Movile também estava lá, enfim, foi bastante presente e hoje, então, estou nessa organização incrível, muitíssimo feliz. Então, isso é só para saber que a gente está em casa, tá? Estou aqui como Movile, mas sinto muita vontade para falar e pensar e, enfim, e dizer o que vocês quiserem, porque estamos tudo em casa. E aí, só alguns combinados. A gente vai falar aqui de um tema que é bastante amplo, tá? Ele é bastante amplo mesmo, assim, dá pra gente ficar muito tempo conversando e muito tempo estudando sobre. Então, o nosso tempo aí é mais ou menos curto, assim, para falar de tudo isso. Mas isso não significa que ele não pode ser proveitoso. Sei que é bastante difícil focar. Hoje é sexta-feira, tá todo mundo querendo sextar, então, assim, fiquem super à vontade se vocês quiserem aí pegar uma cerveja, ficar de boa, mas tentem focar aqui no que a gente vai conversar, porque aí eu já chego lá, mas acho que é importante aproveitar esses momentos de maneira plena, né? E aí, por conta do nosso tempo ser bastante curto, anotem as dúvidas, as angústias, as coisas que vocês forem lembrando de momentos que viveram na EJ e não sabem como resolver, que a gente vai tentar responder tudo, tá? Eu vou tentar de verdade responder todos vocês. Se não der tempo também, tem meus contatos no final, a gente dá uma conversada pós-momento, tá bom? Estou super à disposição. E como eu falei, uma das coisas que o movimento mais me ensinou foi sobre ação. Então, assim, se a gente sair daqui, a gente pegar a sexta-feira, mesmo dentro de uma quarentena, né? Ainda é sexta-feira. Então, se a gente pegar uma sexta-feira para ganhar conhecimento e a gente não aplicar isso, de nada serve. Então, o Movimento Empresa Júnior nasceu porque a gente estava incomodado com a falta de ação e com a falta de assertividade de universidades. Então, se a gente fizer a mesma coisa, de aprender um monte de coisa, mas não conseguir aplicar na vida real, de nada adianta, né, gente? Então, vamos tentar fazer disso aqui o mais produtivo possível e, inclusive, me interrompam quando sentirem que precisam ir por um outro caminho ou entender algum outro espectro da coisa que a gente está falando aqui, tá bom? Esse momento é totalmente para vocês, então que ele seja realmente produtivo para vocês, beleza? Estou aqui apenas como uma facilitadora, digamos assim. Para começar, eu queria que vocês lembrassem, aqui está um pouco sugestivo, tá? Peço perdão por isso, mas eu queria que vocês pensassem qual foi a última experiência muito memorável que você viveu. Então, experiência por completo, assim, que você se sentiu bem, que você se sentiu seguro, que você entendeu que aquilo ali era o melhor que as pessoas podiam entregar para você. Pensa aí e tenta pensar também o porquê. Então, deixa eu abrir o chat aqui até, porque as pessoas podem estar conversando. Boa, é DL Enes, desculpa, gente, acho que eu dei uma enviesada aqui com essa foto, né? Mas é porque eu tava com saudades e o Enes talvez tenha sido um dos momentos mais memoráveis que eu vi na vida. Então, mas eu acho que é importante, assim, quando vocês pensarem nesse momento, e pode ter sido, tipo assim, não precisa nem ter sido uma coisa do médico, pode ter sido o atendimento que vocês tiveram de uma empresa X ou um restaurante X.
quando não estávamos em quarentena, eu espero. Então, assim, pensem o porquê. Por que isso foi muito legal? Porque as pessoas fizeram aquilo com muita qualidade? Qual foi o atributo que te chamou a atenção, assim, para você falar, nossa, isso foi totalmente a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim? Guarda isso aí e a gente vai relembrar, tá? E aí, meu slide está cheio dos efeitos aqui, eu não sei nem por que não, mas tudo bem. Eu queria mostrar para vocês esses dados, de que 65% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por empresas que se preocupam com eles, de que 69% estão dispostos a fornecer mais informações pessoais para receber um serviço mais personalizado. E acho que isso aqui é uma coisa até legal. Depois mandem aqui no chat quais são as áreas de atuação das Jotas que estão aqui, mas dado hoje, dado pessoal, é uma das coisas mais preciosas que você tem. E acho que talvez vocês saibam disso, talvez vocês estejam ou não acompanhando aí todas as movimentações com relação ao uso de dados das pessoas, porque a gente está, enfim, crescendo em tecnologia e isso está ficando, né, cada vez mais intenso, né? Tipo assim, a maneira como a gente troca dados e envia dados para as pessoas, para as empresas, etc. Então, tem LGPD vindo aí, enfim. Mandem mesmo, real, obrigada, Mikael, é assim que pronuncia? Eu não sei, desculpa. Mas mandem aí que eu também já sei mais ou menos com as áreas que eu estou falando. E, enfim, por fim, aqui, esses 60% das inovações vêm dos próprios clientes. Então, acho que isso aqui é a parte mais legal. Quando a gente fala de inovação, principalmente no MED, assim, eu vejo muito as AJs falando, eu não sei inovar, eu não sei por onde eu começo, minha empresa não consegue ser inovadora. Mas, assim, acho que primeiro de tudo, você tem cliente, porque eu vejo às vezes nos meus AJs que, tipo assim, mas eu fechei 2 projetos. E aí, gente, não vai vir inovação mesmo, porque você não está colocando seu serviço para teste. Então, enquanto você vai fazendo as coisas, você vai percebendo onde as coisas podem ser melhores, mais rápidas, ou podem entregar uma experiência melhor. E aí vem a inovação. Então, por isso que tem esse dado aqui, que faz total sentido, de que 60% das inovações vêm dos próprios clientes. Porque eles vão trazer, de alguma maneira, uma insatisfação que você vai precisar suprir. Ou uma satisfação, ou algo, enfim. Eles vão dar algum sinal de alguma maneira se você ficar atento. E aí eu queria ouvir de vocês agora, se vocês puderem até liberar o microfone, que eu acho mais gostoso, o que vocês entendem que é a diferença de experiência do cliente para atendimento ao cliente? Acho que eu vejo muito atendimento como cliente como algo que é muito direcionado para um só específico, sabe? Tipo assim, esse problema X tem que ser resolvido, então eu vou te atender e pronto. Eu vejo a experiência do cliente como algo que te acompanha desde antes de tu ser atendido, nesse momento principal, acompanha depois. Acho que ele se preocupa muito mais com o que tu vai sentir e não só em entregar o resultado, assim. Acho que é uma percepção pessoal. Beleza. Alguém tem alguma coisa a mais? Eu vejo mais que isso, que a experiência é quando o cliente ele se sente mais próximo de você e entende melhor o que você vai fazer com ele ali, que é diferente do atendimento, que é uma relação mais distante, assim. Tá bom. Mais alguém? Bom, se não, é mais ou menos os dois, assim. Então, digamos que atendimento do cliente está dentro da experiência. Eu falo bastante atendimento porque, em geral, as Jotas têm uma área de atendimento ou uma área que é comercial. E aí a gente tende a jogar em cima dessa área a responsabilidade de lidar com o cliente. E depois disso, não tem nada a ver. Então, assim, você encanta o cliente ali naquele momento que você precisa vender. Depois, meu querido, aí é com tu projetos, assim, não tem nada a ver com isso. Então, ou a gente joga a responsabilidade na área de comercial, ou a área de comercial, tipo assim, toca e fala, agora eu já fiz meu trabalho, fim. Então, a gente tende a fracionar esse contato de uma maneira muito grande. E faz sentido porque a gente fraciona a maneira como a gente trabalha na EJ para que isso fique mais fácil de lidar, né? Então, é por isso que a gente tem, às vezes, uma área de projetos, tem um gerente, tem uma equipe de projeto, tem tudo isso. Mas a experiência, acho que é a parte mais importante, a gente entender que vai meio que tudo. Então, assim, se seu cliente chega lá no momento que você vai atender ele pela primeira vez, dentro da sua equipe do projeto, para, sei lá, pegar umas percepções do projeto dele de primeira, assim, um briefingzão. E ele já chega tenso, ele já chega com muitas dúvidas, ele já chega fazendo X questionamentos. Isso necessariamente veio dele
porque ele é uma pessoa questionadora e etc? Ou será que isso não veio de uma insegurança que seu time comercial pode ter causado? Porque, sei lá, ele fechou, mas ele ainda não tá muito seguro se aquilo Eu ali... nunca entendo como é que usa esse Zoom. Oi? Isso foi comigo? Gisele, não, você né? tá desmutada. Não tem problema, gente. Do Zoom é um negócio difícil, assim. Eu tô passando alguns perrengues e algumas vergonhas nesse momento remoto de trabalho, mas simbora. Então, assim, olhando para o cliente, se a gente pega ele num certo estágio e entende que tem vários outros estágios antes ou vários estágios depois, como é que a gente consegue ler esse caminho para entender o que está acontecendo naquele momento? E aí, acho que a parte mais importante que eu preciso que vocês tirem desse treinamento todo aqui é que jornada do cliente, experiência do cliente, não é sentar num flip chart com post-it, no caso o Miro, né, agora que é o que a gente tem, porque presencial não existe, e desenhar a jornada só. Isso é uma ferramenta. Pensar a experiência do cliente é uma mentalidade que não pode sair de vocês em momento algum, independente da área que você esteja. Então, assim, sendo que vocês fazem projetos para o mercado, que vocês querem, né, em grande teoria, né, ter uma experiência prática do que vocês estão aprendendo na faculdade, o cliente é a peça-chave central de tudo que vocês fazem. Talvez vocês já tenham ouvido falar de design centrado no usuário, essas coisas assim. Simplesmente pelo fato de que sem ele aquilo não existe. Então, sem um cliente, você não tem projeto. Sem um projeto, você não tem experiência. Então, sem um cliente, você não tem experiência. Então, acho que entender que a mentalidade de estar sempre tentando entender o que aquele cara está pensando, o que aquele cara está sentindo, o que ele está pensando do projeto, o que ele está precisando saber sobre o projeto para que ele não se sinta inseguro ou qualquer outro sentimento que ele possa estar sentindo, tem que estar em todos vocês da EJ inteira, sempre. Porque não depende de uma área ou outra. Então, acho que vamos começar por aí. E aí, vamos fazer mais um exercício de imaginar. Vamos nos colocar fora da quarentena por um momento, porque às vezes é bom sonhar. Vamos imaginar que vocês precisam ir para o aeroporto. Então, comprei minha passagem, chegou o dia, já estou com a mala pronta, tomei meu banho, fechei a porta. Qual é o próximo passo que vocês dão? Fechei a porta com a minha mala. Na porta de casa, né? Então, se você ignora a parte que você tem que descer um elevador, qualquer coisa assim. Preciso ir para o aeroporto agora. Pensa aí qual é a opção que você escolhe para ir até o aeroporto. E aí eu quero saber por que você escolheu essa opção. Pensa aí eu escolhi porque é mais barato, eu escolhi porque é mais confortável, eu escolhi porque é mais rápido, eu chamei meu pai porque está disponível. Estou perguntando isso porque provavelmente essa sua intenção aí, então, veio um ímpeto na sua cabeça. Quando você fala, preciso ir até o aeroporto, com certeza veio uma primeira opção na sua cabeça em milissegundos. Essa tomada de decisão que você acabou de ter em milissegundos, ela é guiada por emoções que você já sentiu anteriormente e pela experiência que você quer ter de novo. Então, se no momento você não tem grana, você vai querer uma experiência que seja barata. Se no momento você está atrasado para o aeroporto, ou geralmente você está, sei lá, se você é uma pessoa atrasada, você vai querer uma experiência que seja rápida. E aí, isso, enfim, vai gerar uma série de emoções em você. Isso tudo para te dizer que, o que são experiências no final das contas, tá? Quando a gente fala de experiência do cliente, experiência em si, isso tudo são sensações e percepções. Então, a gente vive, a gente sente, cria uma imagem ou um conceito sobre aquilo e a gente compreende aquilo e guarda. Então, vivi, entendi, guardei. Quando eu tiver que tomar uma decisão parecida de novo, eu vou tirar isso da minha caixinha mental, eu vou usar isso igual. Então, putz, eu já passei por isso. Ou então, talvez você queira testar outras coisas e tal. Mas se você teve uma experiência muito boa, a chance de você querer repeti-la é grande, porque o sentimento que você teve é bom. Então, vou fazer um paralelo aqui. Quando você tem um sentimento bom, sei lá, o evento MED pode ser um deles, assim. Quando você foi pro evento MED, sentiu aquele monte de coisa e potencialmente chorou, porque geralmente a gente dá uma choradinha ali no evento MED, você vai querer ver aquilo de novo, porque foi uma coisa que te marcou e foi um sentimento que permaneceu bom no seu coração. Então, vamos partir daqui que experiências são criadas a partir de emoções. E essas emoções geram pensamentos que geram tomadas de decisão. É importante lembrar que nós somos seres humaninhos muito diferentes, tá?
Então, a gente tem uma vivência muito diferente, uma história muito diferente e, obviamente, a gente reage de maneiras muito diferentes ao que a gente vive. Por conta disso, experiências que são boas para mim não são experiências que necessariamente são boas para você. E aí, a gente precisa também tentar fazer esse exercício de, tipo, entender que, às vezes, o que é bom para mim não é bom para o meu cliente, ou vice-versa, ou, enfim, ou talvez eu precise entregar alguma coisa a mais para aquele cliente ou a menos, porque ele é uma pessoa diferente, às vezes, do padrão de cliente que eu tenho. E que tá tudo bem. Isso tudo que eu tô te falando de se colocar no lugar e entender essas emoções e essas percepções é a tal da empatia, né? E aí, isso aqui eu vou passar bem rápido por vocês, só para vocês entenderem. A gente tá num momento que é num momento de história mesmo, tá? Não tô falando do Covid, tô falando de história. Que é difícil a gente ter tanta empatia como a gente já um dia talvez tenha tido, porque temos vivências muito diferentes. Então, quando a gente olha lá para a pré-história, se você tinha que criar uma solução, então imagina que você está querendo criar uma lança. Você tinha muita facilidade de entender qual o tamanho dessa lança, quão afiada ela tem que ser, porque você vivia a experiência na pele. Então, você criava, sei lá, uma lança para o seu amiguinho aqui das cavernas usar, você também sabe como é essa experiência de ter que ir caçar. Então, você vive isso na pele, você sabe como tem que ser feito. Conforme o tempo vai passando, a gente tem uma revolução industrial, que aí a gente não tá nem aí porque as pessoas estão precisando, a gente quer só que elas comprem muito. Então, a gente tem um grau de empatia baixíssimo, porque o que a gente quer gerar não é uma coisa boa e necessária, a gente quer gerar consumo, desejabilidade, né? E aí, conforme o tempo vai passando também, isso vai subindo. Então, revolução digital, e o momento em que a gente está agora, de indústria 4.0, vai criando-se, né? O ser humano vai criando uma sensação e uma necessidade de personalização. Cara, eu tenho muitas opções. Tipo assim, se eu quiser contratar uma consultoria hoje, eu posso para o MJ ou eu posso ir para 300 outras mil empresas que existem no mercado. Então, eu vou escolher a que melhor melhor atende ao que eu preciso. E muito por isso a gente precisa começar a crescer a capacidade de empatizar com essa pessoa. E aí a gente sai, então, de um lugar onde a gente faz as pessoas precisarem de algo para fazer algo que as pessoas de fato precisam. E aqui pode parecer óbvio, tá? Isso que eu acabei de falar. Você pode falar, eu sei, né? Oi. Só que aqui, em fazer as pessoas precisarem de algo, entram o que muitas vezes a gente vê em EJs de soluções que são engessadas. Então, assim, eu vendo um projeto que, o cliente fala assim, não, mas eu não preciso disso, eu preciso de tal coisa. Você pode quebrar esse projeto para mim? Não conseguimos quebrar o projeto não, moço, porque o meu professor falou que a metodologia tem que ser assim. Não dá para a gente tentar, às vezes, encaixar o cliente na solução que a gente tem. A gente tem que encaixar o que a gente sabe no problema do cliente. Então, aqui, provavelmente, vocês vão bater muita cabeça se vocês tentarem encaixar o cliente na solução, principalmente, pelo que eu fiquei sabendo, vocês estão fazendo o Prospect Day, né? Cold Call, se vocês tentarem encaixar o cliente numa solução que já existe, gente, vai dar provavelmente errado, tá? Porque o cara ele não quer saber, tipo assim, do seu projeto que é muito legal, ele quer saber como aquilo resolve a dor dele. E se você encaixar, tipo assim, é igual, sabe aqueles brinquedinhos de criança que você encaixa um triângulo no triângulo? Só que não vai funcionar, entendeu? Porque você vai estar querendo encaixar um negócio que muda, que é o seu cliente, que vai ficar se movendo assim o tempo inteiro. E aí você vai tentar encaixar isso num formato que não vai funcionar. Então, apesar de parecer óbvio, por muitas vezes a gente toma atitudes que vão contra isso aqui. De fazer algo que as pessoas precisam e não fazer as pessoas precisarem do que você vende. Juro, isso acontece muito. Então, vamos focar em solucionar essas necessidades, tá? Isso tudo que eu tô falando para vocês, aí eu vou puxar a sardinha para minha profissão, que isso tudo aqui é design de serviços, tá? Então, é basicamente o que te diferencia e o que faz o seu serviço ser tão foda e tão aplicável que aquele cara precisa, que ele escolhe você e não escolhe qualquer outra consultoria. Então, essa é a beleza de... Opa, olha só, a vida remota, minha mãe me ligando, porque ela acha que eu cestei. Mas não, mãezinha, não cestei. Perdão, pessoal. Então, basicamente, assim, isso aqui, e aqui eu acho bem legal de pensar no seguinte, além de você e as outras 1000 consultorias, também vai ter outras muitas EJs. Então,
o quanto o seu serviço, de ponta a ponta, lá desde que o cliente vai precisar de você até o pós, consegue te diferenciar ao ponto dele escolher você. E aí, quando eu digo lá desde muito antes, é porque a gente tende a acreditar que a experiência do cliente vai começar no momento em que o cliente entrar em contato com você, ou você entrar em contato com ele. Então, basicamente, no momento em que cliente e EJ criam um algo. Mas, na verdade, ele não precisa. Então, ele pode começar no problema. Ele pode começar bem... pronto, foi. Ele pode começar bem antes de você entrar em contato com ele. Quando o seu cliente tem um problema X, como é que ele vai resolver isso? Porque não necessariamente ele vai chegar na sua EJ, e aí que está a questão da experiência. Você precisa estar na cabeça dele, ou ali perto de onde ele tem de contexto, para que você consiga chegar nele. E aí isso já é experiência. Então, se eu tenho um problema, por exemplo, deixa eu ver aqui, a gente tinha engenharia civil aqui, né? Se eu tenho um problema na minha casa e eu preciso fazer uma inspeção, eu vou na EJ ou eu vou, não sei, no mestre de obras que eu conheço da família, ou eu vou no meu sobrinho que manja disso, ou eu vou, sei lá, descobrir algum tipo de profissional que faça isso, dependendo, sei lá, da faixa etária da pessoa, ou de qualquer outra coisa que, dependendo do sexo da pessoa, dependendo do contexto dela, dependendo da faixa de renda que essa pessoa tem. Essa solução é muito diferente. Então, como é que essa pessoa vai encontrar a sua EJ? Beleza, entendi que tem um problema, entendi que eu vou resolver assim. Inclusive, pode ser até que ele ele resolva nem achar alguém que resolve, tá? Pode ser que ele resolva fazer ele mesmo. E descobrir sozinho como é que ele resolve aquilo. E não contratar uma consultoria. Mas vamos supor que ele, né, entendeu que ele precisa de alguém. Quando ele procurar, ele vai encontrar a sua EJ ou ele vai encontrar outra consultoria? Ele vai encontrar o quê? Tipo assim, como é que ele vai resolver aquilo da maneira mais rápida possível? Porque ele vai sentar, provavelmente, sei lá, senta no computador e aí ele vai achar o quê? Então, ok, cheguei, dei um Google, encontrei a EJ. Como é que tá o site da sua EJ? Porque isso também é experiência. Isso aqui eu tô falando só de uma experiência digital, tá? Porque pode ser de N maneiras. Quando ele abrir o site lá da sua EJ, ele vai ter dúvida? Ele vai olhar e falar, não, mas pera, são jovens da faculdade? Não, esses jovens da faculdade, eles não vão conseguir saber se minha casa vai cair ou não. Não, nem menor condição. Como é que você mostra que as inseguranças dele ou as dúvidas dele, tá tudo bem, tá respondido, porque tá ali. Então, como é que você antecipa as coisas que ele vai sentir e as coisas que ele vai pensar? Então, de novo, emoções e percepções, para mostrar que você sim é a melhor solução que pode existir. Então, isso aqui vai continuar por muito tempo, tá? Então, cheguei ali no site, encontrei as respostas. Ah, tá, então entendi, gostei. Como é que eu faço? Como é que eu entro em contato? Quais são as minhas opções? Qual é o preço? Como funciona? Isso vai acompanhando o cliente por todas as etapas, né? Que eu tô falando de um pré-venda. Mas imagina também as 300 milhões de dúvidas que ele vai ter na venda, que ele vai ter num projeto, num pós-venda e tudo isso. Então, a jornada é grande, mas tem por onde começar. E aí, sendo grande, como se já não fosse suficiente, a gente ainda tem um novo estilo de vida, né? A gente tem um cliente com novas necessidades de consumo por causa dele mesmo, né? O micróbio maldito que apareceu nos trancafiou em casa. Como vocês podem ter visto em 300 mil reportagens e coisas do tipo, isso gerou necessidades muito específicas, coisas que a gente não estava acostumado a fazer e que agora viraram normais. A gente teve aí uma normalização de trabalho remoto, uma normalização de interação virtual, entre diversas outras coisas. E eu imagino, como aconteceu com muitas empresas, eu tenho certeza que aconteceu com o Movimento Empresa Júnior, eu imagino que isso talvez tenha gerado em vocês um leve pânico. Então, como é que eu vou oferecer um negócio que eu ofereço para o meu cliente agora? Não tenho a menor condição de fazer isso no meio de uma pandemia. Eu não consigo vender, eu não consigo fazer projeto no meio da pandemia. Então, quando a gente olha para a jornada,
do cliente, a gente tem várias informações, certo? Então, a gente tem várias informações sobre ele. O que esse cara vai pensar, o que esse cara vai sentir, qual é o contexto que ele tá, o que ele precisa ter, físico, o que ele precisa ter, enfim. A gente vai usar tudo isso para pensar, tá, se ele tá com essa dúvida, eu preciso tomar essa ação para sanar essa dúvida. Se ele tá nesse contexto e eu preciso que ele faça a ação X, então eu preciso que ele saiba disso e que ele tenha esse instrumento à disposição dele para usar, porque aí ele vai conseguir entender que ele precisa fazer isso aqui. A gente vai construindo isso durante a jornada. Não precisa ter pânico com o cenário de pandemia, porque apesar de, obviamente, né, ter sido uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e da, enfim, calamidade, a tristeza toda que isso trouxe, para a jornada do cliente de vocês, isso aqui é informação. Então, isso aqui não é uma barreira, isso aqui é só informação. Da mesma maneira como eu sei que meu cliente vai ter uma dúvida de, será que eu posso confiar em jovenzinhos? Eu sei que ele vai ter uma necessidade socioemocional aí, porque ele está trancafiado em casa, está muito irritado. Pode ser que ele se irrite fácil. Então, assim, isso aqui tudo é mais informação para vocês sobre como esse cara vive. Da mesma maneira como você olhar para quanta renda esse cara tem disponível. Ele é um microempreendedor? Ele tem uma família para criar? Ele tem o quê? Então, assim, da mesma maneira como você olha para tudo isso, você vai olhar agora para novas necessidades que possam ter surgido do Covid. Então, sem pânico, nada temam. É óbvio que, de novo, né? Principalmente com a pandemia, isso aqui de lembrar que seres humaninhos são únicos e possuem histórias muito diferenciadas, tá mais intenso ainda. Então, a gente precisa, sim, tomar muito cuidado, ter muita empatia com a situação de cada pessoa, que tá muito diferente. Mas isso aqui também é informação, tá? Para vocês. Então, sem pânico. Aqui, tentem fazer esse olhar neutro. Então, e aí eu acho que o olhar neutro é uma das coisas mais importantes para vocês conseguirem nutrir essa mentalidade de entender o cliente. Por quê? Como a gente está falando de sentimentos aqui, a gente tende a colocar os nossos próprios sentimentos dentro dessa avaliação. E aí eu vou dar até um exemplo de uma professora que estava falando sobre experiência do usuário, que ela fez um projeto de pesquisa que ela teve que pesquisar no campo, com o pessoal que trabalhava no campo diretamente, porque eles eram usuários da solução que ela estava criando. Eles estavam diretamente envolvidos nisso. Lá, nesse momento, ela teve que ouvir, tipo assim, absurdos, machistas, homofóbicos, e completamente, assim, de um contexto que para ela é totalmente errado. Pra gente também, para vocês também, espero que sim. Porque isso não é o tipo de contexto que a gente acredita ser certo para a humanidade mesmo, né? Mas eles estavam lá naquele momento num contexto que eles cresceram assim, eles não tiveram acesso à informação da maneira como a gente teve, e ela teve que olhar para isso de maneira neutra. Tipo assim, pode ser que isso seja horrível, mas essa é a informação que eu tenho sobre o meu usuário, que ele é essa pessoa. Então eu trabalho com isso. Eu não posso olhar para o cliente e falar assim, não, você é um machista horroroso, eu não, pelo amor de Deus, porque isso atrapalha nosso julgamento de como a gente tem que desenhar essa jornada. Então, olhando para isso aqui também, mesma coisa. Meu Deus do céu, Covid. Informação. Esse cara tá dentro de casa, neutralidade. Se esse cara tá dentro de casa, não, mas não tem como chegar nele, porque eu preciso ir até meu cliente para mostrar para ele o negócio que eu tô fazendo. Ah, mas você não tem como mostrar? Quais são as opções que a gente tem? Ah, mas não dá. Quais são as opções que a gente tem? Ah, tem como fazer no Zoom. Ah, mas no Zoom não é bom por causa disso. Ele não vai se sentir seguro. Se ele não vai se sentir seguro, o que a gente pode fazer? A gente pode mandar para casa dele e mostrar no Zoom? Então, a neutralidade faz com que a gente saia do pânico e saia do negacionismo de não ter como fazer para ter opções, que talvez não sejam as melhores, mas a gente vai encontrando caminhos para fazer com que ela seja o melhor possível. Até aqui, como estamos? Tá tudo certo? Eu não tô vendo o chat porque quando eu fico vendo o chat eu fico desconcentrada. Tudo certo até aqui. Tudo certo? Então tá bom. E aí, basicamente, assim, acho que o Covid trouxe muito isso aqui, mas de tudo que eu falei, o serviço que vocês vão oferecer, toda essa experiência, isso aqui é a premissa, são alguns princípios, tá? De design mesmo. Ele precisa ser iterativo. Então, ele tem que ter atualização e teste constante. Como eu falei para vocês,
Isso aqui é uma mentalidade. A gente não pode desenhar uma jornada do cliente que vai ficar lá na EJ por 5 anos. Porque o cliente de vocês vai modificar em 5 anos. Porque o contexto vai modificar, o mundo vai modificar, novas tecnologias vão modificar a maneira como esse cara vive. Se vocês não estiverem constantemente olhando para essas mudanças que estão acontecendo, para novas necessidades que eles estão mostrando para vocês, o que vocês desenharam vai ficar obsoleto, vai ficar ultrapassado, certo? Então, da mesma maneira, Covid é uma nova informação que a gente tem. Tendo essa nova informação, a gente muda o nosso serviço para que isso atenda. Covid desapareceu. Como é que as pessoas vão reagir? Ninguém sabe. É uma incógnita se as pessoas vão querer ficar dentro de casa ou se vai todo mundo ficar muito louco e fazer um carnaval 2.0. Ninguém sabe. Vocês vão entender quando isso acontecer. Vocês vão vendo como isso vai acontecendo. Pega aquele serviço e tera de mais uma vez. Então, e acho que isso aqui é uma das grandes belezas de trabalhar na Movile, porque a gente consegue ver isso acontecendo o tempo todo. A Movile, por trabalhar com startups, a gente está num ambiente extremamente ágil, e que as coisas mudam e a gente precisa responder muito rápido. Então, e acho que, assim, ter vivido o Covid na Movile foi realmente uma experiência. Porque toda hora é uma informação nova que a gente tem e a gente vai se adaptando conforme as coisas vão acontecendo. Mas não sei se vocês já chegaram a ter contato com essa história. Lá atrás, a Movile surgiu como mensageria. Então, há muito tempo atrás, assim, vendia ringtone, era assim, há muito tempo atrás. Em dado momento, surgiram smartphones. Meu Deus do céu, os smartphones, não tem mais como a gente fazer o que a gente vai fazer. Então, assim, é isso, não vai ter mais. Não vai ter mais Movile. Não ia ter Movile se as pessoas olhassem para o surgimento do smartphone como a gente está olhando para o Covid, como uma coisa paralisante. Eles olharam e falaram, não, ok, mas então, se a gente está trabalhando nesse ramo, a gente vai atualizar o nosso serviço e vai começar a fazer isso aqui. Porque isso aqui vai de acordo com o que está acontecendo agora com os nossos consumidores, está de acordo com o que está acontecendo no mundo. Então, vamos mudar. E isso foi mudando. Chegamos em mensageria. Hoje temos a Wave, que não oferece só mensageria, eles oferecem solução completa de Customer Experience para as empresas. Porque isso foi sendo modificado conforme o mercado foi se modificando. E aí eu tô falando da Movile, pode parecer um pouco distante, mas tu não é J. Pelo amor de Deus, né? Tu não é J. Mas, gente, isso na verdade dá para vocês muito mais possibilidade. Tem muito mais agilidade, o time é menor, vocês não precisam pagar salário, então, assim, se der errado o teste, ninguém vai morrer de fome, porque salário não tá tendo. Então, assim, acho que existe um espaço grande para errar. Olhem para isso com beleza, tá? E aí, de novo, como o serviço é uma jornada, ele precisa estar integrado com as partes. Então, precisa estar integrado com o cliente, precisa estar integrado com a equipe que vai estar lidando com ele em todos os momentos, precisa estar integrado de uma maneira geral. Então, quando vocês olharem para ele, lembrem também de olhar para tudo que interfere na jornada dele, dentro da EJ e fora dela. Então, se eu sei que meu cliente é um microempreendedor ou empreendedora, gente, provavelmente esse cara, sei lá, tem uma família. A família interfere na maneira como ele age? A família interfere na decisão dele? Sim ou não? Esse cara tem um sócio? O que isso muda? Esse cara tá muito abalado por causa do Covid? A empresa dele tá fechando? Como é que isso interfere no sentimento dele para tomar uma decisão? Ele vai querer tomar uma decisão muito mais embasada ou ele vai poder falar, não, tá de boa, tô com caixa, se der errado com esse J aqui, tá de boa. Ou não. Então, todo o contexto vai interferir nisso. E aí, eu queria mostrar para vocês a ferramenta. Esse aqui é um mapa de jornada do cliente, tá? Simplão, vou mostrar um outro para vocês já já. Tem como fazer isso de diversas maneiras. Isso aqui foi uma simplificação que eu mesma fiz, tá? Então, basicamente, colocar todos os pontos de contato que você tem com o cliente hoje, desde lá, quando ele está descobrindo vocês, até o pós-venda. Então, tipo assim, passei pelo projeto, larguei o cliente, mas será que o projeto ainda está funcionando ou será que ele teve algum problema? Tipo assim, quais podem ser novos pontos de contato? Eu vou ser proativa ou o cliente só vai me procurar quando ele tiver um problema? Escolha de vocês. Então, qual a experiência que a gente oferece hoje? E aí, destrinchem o máximo que vocês conseguem. A partir dessa experiência, qual tipo de pensamento o cliente tem? E qual tipo de sentimento o cliente tem? Eu sinto insegurança, portanto, eu penso, será que posso confiar? Eu sinto, não sei, tô pensando aqui. Eu me sinto ansioso porque eu não sei direito
qual é o resultado que aquele pedaço ali do projeto está gerando, o que eu sinto? E a partir disso, o que eu faço? Porque aqui é o momento em que a gente perde muito cliente, aqui é o momento em que a gente tem um cliente satisfeito e que ele vai parar de ficar engajado com o projeto porque ele não está conseguindo perceber, às vezes, a diferença que aquilo vai fazer. Às vezes, ele não vai ter tempo suficiente para dedicar para o projeto como você esperava, e aí ele vai desengajar, porque ele não tem tempo, precisa cuidar de outras coisas, e você vai pausar o projeto? Não, se eu entendo que o cara não tem tempo, como é que eu facilito a informação para ele? Então, isso vai tendo que se adaptar. E aí, lógico, entendam o poder de escala, né? Então, as adaptações de Covid, inclusive, são importantes. Por quê? Eu resolvi que eu quero mandar o meu projeto impresso, bonitão, encadernado, para o meu cliente antes de apresentar, porque ele vai acompanhar o projeto enquanto eu faço. Beleza. Você vai mandar para casa do cliente, são quantos clientes? A EJ tem grana? Você consegue fazer isso em escala? Tipo, se vocês tiverem muitos clientes, você consegue replicar isso ou não? Aí você vai entendendo, tá? E aí, a partir desse momento, assim, como ele age, como ele está satisfeito ou não, o que a gente enxerga de melhoria que a gente pode aplicar hoje? E aí, gente, por favor, vamos começar hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vamos dar um pulinho no Miro aqui. Eu acho que vocês estão familiarizados com o Miro, né? Acho que vocês já devem ter mexido aqui. Isso aqui foi uma jornada que eu fiz rapidão. Isso aqui eu fiz pro evento da PB, tá? Com os pontos de contato, o que o cliente quer fazer naquele ponto de contato, então o que ele precisa resolver ali. Preciso resolver a minha casa, preciso que o projeto funcione, então para cada ponto, o que ele está querendo fazer ali. Ele, não vocês, ele. E aí, de novo, o que ele pensa, o que ele faz, o que ele sente e como é que está a experiência dele. Essa experiência aqui, vocês provavelmente vão saber por como ele reagir. Você vai entendendo. Ou então, você vai criando mecanismos para entender se ele está feliz ou não. Porque pode ser que ele guarde e nunca mais volte, não queira mais falar com você e você nunca vai saber por quê. Então, criar mecanismos rápidos de entender, seja isso uma conversa ou um WhatsApp, alguma coisa, também é legal. Possibilidades de melhoria. E quem é que vai ser responsável por fazer isso acontecer? Porque, acho que isso aqui é legal, se você deixar, tipo assim, a gente vai fazer aqui a jornada do cliente, então aqui tem que acontecer tal coisa. Beleza? Beleza. Quem cuida? Porque senão vai ser aquela história do cachorro de 2 donos que morre de fome, sabe? É bom que tenha alguém olhando para essas etapas, seja tipo assim, quem vai olhar para isso aqui é comercial, que seja. Então, tipo assim, mesmo que seja a área e não uma pessoa específica, é importante que a gente saiba. Eu tô mostrando isso aqui para vocês porque... Opa, não vou conseguir mostrar aqui. Mas basicamente aqui no Miro... Deixa eu ver se é aqui. Não é. Depois eu tiro um print para vocês e mostro. Sabe aqueles modelos prontos do Miro? Que eles têm, assim, uns negocinhos prontos para você usar, que você não precisa construir do zero? Isso aqui foi uma adaptação de um modelo pronto. Então, o Miro já tem muita ferramenta para vocês fazerem. Isso aqui, de novo, isso aqui ajuda vocês a construírem isso e a terem clareza do processo. Mas isso aqui não funciona se vocês não estiverem investidos em pensar como o cliente pensa, em entender como ele está se sentindo. E vocês não precisam fazer isso da cachola, tá? Tem muita informação na internet que vai dizer isso para vocês, tem muita informação que vocês vão conseguir entender do contato que vocês têm com ele. E, gente, tá tudo bem perguntar também. Lógico que você não vai perguntar assim: oi, tudo bom? Você tá se sentindo um pouco mais pobre agora que a sua empresa tá quase falindo? Obviamente, você não vai perguntar coisas que você, né, enfim, acha que ele vai ficar desconfortável. Mas você pode ir sondando, às vezes, numa conversa, às vezes, num cafezinho virtual, algumas coisas que você precisa. E, às vezes, ele vai até te falar. Só que você precisa estar atento. Ele vai te falar assim, sem você perguntar, tá? Às vezes, ele vai te dar informação na conversa sem você perguntar. Mas você precisa estar atento. Então, precisa cultivar essa mentalidade para que quando ele fale, você fala, nossa, então ele liga para isso aqui. Sei lá, a pessoa está falando muito da família, você percebe que a família é uma coisa importante para ela. E que ela provavelmente leva a família em consideração na hora de tomar qualquer decisão. Isso é uma informação que é legal de ter. E entendam que eu estou falando de grupos de clientes, tá? Não necessariamente de um só. Então, vocês vão ter clientes muito diferentes. Mas como é que vocês conseguem perceber padrões entre eles? Percebendo padrões, como é que vocês desenham uma coisa que funciona para praticamente todos? E adaptam só uma coisinha ou outra, a depender de como cada indivíduo é. Entendeu? Então, é basicamente isso, assim, ferramenta, mas que não funciona se a mentalidade de ficar sempre buscando
o que move essa pessoa, o que faz ela feliz e o que faz ela infeliz também, não estiver funcionando. E aí eu vou ser bem rápida, tá? Pra gente também não esgotar o tempo e ter bastante tempo de pergunta. Algumas dicas bem rápidas de como vocês também conseguem colocar esse cliente no centro, tá? Primeira coisa, toda interação que vocês tiverem vai contar. Então, lá dentro daqueles pontos de contato, vocês vão ter vários tipos de interação. Seja isso um e-mail, seja isso uma entrega de projeto, seja isso uma entrega parcial de um documento, qualquer coisa. Seja a maneira como vocês vão falar, o canal que vocês vão escolher para falar, vocês vão no WhatsApp do cara, ou vocês vão ligar, ou vocês vão mandar um e-mail. O que vai funcionar para ele? O que ele vai se sentir confortável? Eu, particularmente, não gosto muito de receber ligação, porque eu tenho um pouco de pânico de telefone. Mas sou de boa com o WhatsApp. Mas quando é um serviço, será que eu tô de boa com o WhatsApp? Então, assim, tem N questionamentos que é bom vocês ficarem se fazendo. Será que isso realmente vai ser efetivo para ele? Isso aqui é a maneira mais efetiva de chegar nesse cara? Ou então, quando eu ligo, vamos supor aqui, estou fazendo um Prospect Day, tá? Quando eu ligo e falo, oi, tudo bom? Qual é a abordagem? Tipo assim, eu aqui, Brunella, tô aqui sexta-feira, peguei meu telefone, atendi meu telefone, oi! Aí você já atende assim, número que eu não conheço, né? Eu já fico meio, então assim, vou atender com cautela. Se eu percebo que é comercial, qual é a primeira sensação que eu tenho? É comercial de empresa. Sabendo que eu estou assim, eu vou desligar o telefone e não vou ligar para o cliente? Óbvio que não. Eu vou tentar lidar com a conversa e tentar ter uma primeira abordagem que eu saia de para estou ouvindo. Parece interessante. Então, é isso que vai acontecer. Toda interação vai contar. Então, sejam detalhistas mesmo. Façam um e-mail bonitinho. Façam, tipo assim, tenham clareza do que são aqueles detalhezinhos que mudam a coisa. Então, ouvi aqui essa ligação desse menino aqui, esse jovem universitário, numa sexta-feira à noite, mas é isso aí, gostei. Desliguei. Fui viver minha vida, fui jantar, fui dormir, curtir os doguinhos ali embaixo. E aí? Esqueci de você já. Quanto tempo você vai demorar para me ligar de novo e me lembrar que você gostou de mim na sexta-feira? Então, pequenos detalhes. Outra coisa é tentar estimular algumas coisas de experiência nele. Então, aqui é quase um mundo sensorial, só que sem ser sobre os sentidos, tá? Eu vou passar esse artigo para vocês. Infelizmente, ele só tem em inglês. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade ou não souberem inglês, me falem que eu consigo dar uma explicada por áudio depois para vocês, porque é um pouquinho grande, tá? Por isso que eu não quero me delongar. Mas ele fala basicamente como a gente processa as experiências no nosso cérebro. Então, ele divide em 6 mentes o nosso cérebro. E aqui eu acho que assim, visão é basicamente visão mesmo. Então, como é que eu olho para uma tela e vejo que a informação está ali? Então, tipo, e-mails grandes, você vai querer ler? Não, você vai fechar. Então, bati o olho, deu vontade? Bati o olho, peguei a informação que eu queria? Visão. Navegação é como você se entende, então como você realmente acha as informações que você quer, se o seu site é confuso. Vocês já passaram por essa experiência, eu acho, né? Tipo assim, de mexer num aplicativo que, velho, não sei o que eu tenho que fazer aqui, como é que eu acho informação tal? Isso é navegação. Linguagem é como vocês falam, então aqui, se eu estivesse falando de uma maneira extremamente pomposa e pesado, vocês provavelmente iam achar um saco, então isso também é experiência. Tomada de decisão, a gente já falou um pouquinho. Memória é como você traz coisas que aquela pessoa já viveu e você sabe, e ela revive esse sentimento. Então, quando eu coloquei aquela foto do Enege, vocês provavelmente, quem estava lá, reviveu um pouco esse sentimento. Falou, qual foi a experiência mais memorável? Você falou, puta, Enege, saudades, Enege. Então, você revive esse sentimento e você já começa a palestra se sentindo bem, porque você lembrou do Enege e tá tipo, nossa, Enege. Então, isso aqui também ajuda a experiência de vocês. Vocês conseguem dando aquela... Não é manipulada, mas vocês conseguem ir gerando sentimentos bons na pessoa. E ela vai ficando mais feliz e tranquila com vocês. E a emoção também, que a gente já falou um pouco. O que só você vai poder oferecer? E aqui é muito importante de entender as forças da sua EJ e as fraquezas. Então, tipo assim, as fraquezas que você, às vezes, não vai conseguir mudar. Vou dar uma experiência... Vou dar um exemplo... real, assim. Quando você consegue mexer e melhorar a sua experiência, não é isso aqui. Eu tô falando de, por exemplo, vou pegar de novo aqui o exemplo da civil, tá? Que tá na minha cabeça. Tem algumas coisas que talvez só a galera de arquitetura consiga fazer. Talvez algumas coisas só você consiga fazer e a galera de arquitetura não. Então, será que a melhor experiência para o cliente não é você ter, sei lá, a parceria com o EJ de arquitetura
e conseguir trazer um profissional que sabe fazer isso bem melhor do que talvez a sua EJ, porque ele vai ter a sensação de, putz, esse cara entende o que eu preciso. Ele trouxe alguém que sabe fazer uma coisa que eu nem sabia que eu precisava de outra pessoa. Então, entender o que é genuíno de vocês e que vocês conseguem gerar, e o que não for, tentar endereçar isso de alguma maneira. E aí, aqui também a ideia a diferença de o que é parabéns por fazer o mínimo e o que é, meu Deus, isso aqui é muito uau. Parabéns por fazer o mínimo é basicamente quando você supre a expectativa dele. Quando você supre a expectativa, você pode passar para o estágio de supro desejos, que desejos são basicamente aquelas coisas que a gente sabe que podem acontecer. Não necessariamente a gente espera que elas aconteçam, mas se acontecer é massa. Mas a gente sabe que elas podem acontecer. E as necessidades não reconhecidas é quando a gente antecipa. Então, tipo assim, a gente sabe que o cara vai ficar muito feliz se tal coisa acontecer, mas nem ele tá pensando nisso. Então, a gente antecipa alguma necessidade ou alguma coisinha ali, e aí o cara fala, nossa, muito legal. Isso aqui é de um livro do Tony Hsieh, que é como é o nome? É da Zappos. Depois vocês procuram sobre isso, eu posso falar um pouquinho depois. Eles são uma empresa de sapatos, e aí eles deram o exemplo com a entrega de sapatos, mas eu vou dar aqui um exemplo com a entrega de iFood, tá? Então, basicamente, o que é uma expectativa? Você receber o item correto. Então, pedir meu iFood, tem que chegar comida que eu quis, né? Porque se eu pedir um hambúrguer ou uma pizza, tem uma coisa errada. Parabéns por fazer o mínimo. Chegou o hambúrguer, que foi o que eu pedi. Aí, quando você tá pedindo um hambúrguer, tem alguns que tem frete gratuito. Alguns não. Se você tá pedindo um hambúrguer ali da hamburgueria que você gosta muito e não tem frete gratuito, você fala, tudo bem. Mas quando tem, você fala, putz, maneiro, frete gratuito é bom. É um desejo. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Se acontecer, melhor. E aí, necessidades não reconhecidas. Pedi meu hambúrguer com uma coca. Quando chegou, tinha uma sobremesa. Porque a pessoa antecipou que quando você come um hambúrguer, você vai ficar com uma vontade de comer um doce. E aí, a gente mandou uma sobremesa. E, sei lá, um desconto num próximo pedido para te fidelizar ainda por cima, porque ele é esperto. Isso aqui é uma necessidade não reconhecida. Eu não estava esperando receber uma sobremesa. Eu pedi um hambúrguer, mas eu recebi uma sobremesa. Também, né? Não a sobremesa no lugar do hambúrguer. Então, é mais ou menos isso aqui. E, por fim, gente, muito importante, entendam qual é a estratégia de vocês por trás disso. Porque de coisa legal o mundo tá cheio, mas de coisa legal que funciona, aí já são outros 500. Então, não façam as coisas, não criem 1 milhão de ações que vocês talvez nem consigam cumprir pela quantidade de coisas que vocês vão criar, que sejam só legais. Então, tipo assim, mas é muito legal isso aqui, eu quero mandar uma caixa de mimo pro meu cliente. Por quê? Porque sim, entendeu? Não pode ser só legal. Tem que ser legal e gerar um resultado. Como é que eu vejo que aquilo está gerando resultado? Como é que eu metrifico se essa mudança que eu fiz aqui no meu comercial para a experiência desse cara está dando resultado? Como é que eu vejo se, sei lá, as mudanças que eu estou fazendo na minha equipe de projetos está dando mais resultado lá na fidelização? E ele vai querer falar para os clientes, para os amigos e vai gerar mais cliente. Então, vocês precisam ter clareza de como isso aqui está funcionando a favor de vocês. Então, precisa ter um porquê das coisas. E aí, acho que isso aqui era engraçado, assim, que eu gostava de falar muito de, gente, escolham as tecnologias, tipo assim, vocês não precisam enfiar tecnologia até vocês morrerem no processo, vocês precisam fazer o que funciona. Mas acho que no momento que a gente está, isso aqui mudou um pouquinho de rumo, né? Então, tecnologia está sendo nossa maior aliada e eu fico muito feliz, assim, de estar falando sobre a experiência do cliente por uma empresa que trabalha com negócios de tecnologia. Porque a gente está vendo de verdade como isso muda a vida das pessoas e como a gente está conseguindo estar próximo da família, estar próximo das pessoas que a gente ama e fazer a nossa vida acontecer para quem consegue, né, para quem tem esse privilégio, de casa e, enfim, com tudo isso. Então, também usem a tecnologia a favor de vocês. Tem muita coisa que a gente não conhece por aí. Assim como provavelmente algumas empresas grandes não conhecem um Miro da vida ou talvez nunca tinham aberto um Zoom, pode ser que a gente também, assim, que veio do Magic, que é mais diferentão, assim, conhece uns negócios meio virtual e tal, pode ser que tenha muita coisa por aí disponível que a gente não conhece, que pode facilitar isso. Então, pode facilitar uma dor que você está tendo de resolver alguma coisa X que a pandemia te tirou. Então, façam uso disso. Aqui eu compilei os insights, tá? Então, eu vou deixar aqui
Na verdade, eu vou terminar e depois eu volto aqui, tá? Que aí a gente faz perguntas. Porque essa aqui é a última coisa que eu queria falar para vocês. Tô falando aqui de várias técnicas, de várias coisas, de como fazer, mas eu acho que a coisa mais importante é entender o porquê você está fazendo isso. Vocês estão no movimento, eu não estou mais, infelizmente, mas carrego no meu coração. Tá difícil não falar mais a gente, assim, é um pouco estranho ainda. Mas eu também tô num lugar assim, tá? Vou falar com vocês, vou explicar. Vocês estão num movimento que fala sobre mudar a vida, que fala sobre... Eu também, né? Falei sobre impactar a vida de 1 bilhão de pessoas. Que fala sobre suprir uma necessidade que o nosso país está tendo e não está tendo resposta. Então, falar sobre a experiência do cliente, fazer o melhor trabalho possível por esse cara e fazer, inclusive, proativamente, quando a gente fala de você tem que sair para vender projeto, não é só porque sua EJ precisa faturar, é porque tem gente por aí precisando disso. A gente está num momento que isso aqui está gritando, tipo assim, gritando. As pessoas estão fechando empresa, que não é uma empresinha, é o sonho delas, é o sustento da família delas. Tem um ser humano por trás das pessoas com quem a gente fala, tem uma pessoa ali que investiu dinheiro por uma expectativa para que ela fortaleça um sonho que é a empresa dela. Então, a gente tem muita responsabilidade nas mãos, e me incluo nisso, assim, inclusive como Movile, na nossa responsabilidade aí, no nosso sonho de impactar 1 bilhão de pessoas, porque são seres humanos, tipo assim, não são qualquer pessoa, sabe? São seres humanos. E acho que eu só queria terminar com isso aqui, que parece difícil e impossível. Então, parece muito difícil pegar o telefone e ligar para alguém, parece muito difícil fazer isso aqui funcionar, enfim. Mas a Movile começou exatamente onde vocês estão. A Movile veio de EJ. Então, nossos fundadores são pós-juniores, e assim como vocês estavam sentados no EJ, ligando para a galera, tentando vender, tentando descobrir como fazia um negócio que às vezes nem eles sabiam muito bem como faziam, assim como vocês. Até hoje a gente às vezes não sabe muito bem como faz, mas a gente vai descobrindo. Então, é mais possível e mais próximo do que parece. E hoje em dia, de um sonho muito louco, de uma vontade, de um ímpeto que não cessou, a gente tem uma empresa como a Movile, que já tem aí 7, né, agora, empresas no ecossistema, e está criando uma coisa incrível todos os dias. Então, dá para criar coisas incríveis também, estando na EJ, porque foi daí que a gente veio, tá? Então, última coisa, era isso aqui que eu queria deixar para vocês. Aqui tem algumas referências, tá? Eu vou mandar esse PPT para vocês depois. Depois vocês podem dar uma olhada de algumas coisas que vocês podem ver, outras ferramentas e outras coisas que vocês podem estudar também. Meus contatos também estão aqui. Então, sigam a Movile. A gente posta muito conteúdo, tá? Acho que isso é uma das coisas mais legais. A gente não posta só coisas sobre nossa empresa, não. A gente posta bastante conteúdo no blog e nas redes sociais. Então, estejam com a gente lá que vocês vão conseguir também. E qualquer coisa, podem me chamar no Instagram também. Eu tô por lá geralmente bastante, porque trabalho com mídias sociais, então não consigo me deslogar. Fiquem à vontade, tá, gente? Eu bati exatamente 1 hora, mas se vocês não se importarem e quiserem ficar por aqui, a gente tira umas dúvidas, tá? Por favor, mandem dúvidas aí, porque eu falei igual uma matraca, né? Minha garganta está seca, inclusive. Mas espero que tenha sido o que vocês estavam esperando e tenha sido produtivo. Nossa, Bru, foi incrível. Então, galera, como ela falou, está disponível para responder as dúvidas de vocês. Então, quem tiver, esse é o momento. Pode falar, pode mandar no chat que a gente desenrola. Deixa eu só responder uma coisa aqui bem rápida. Leonardo, para onde você manda o seu currículo? Gente, eu esqueci de colocar na apresentação, mas só para vocês saberem, tem uma página que vocês podem deixar o e-mail para receber mais informações sobre o Mobile Dream, que é o programa, tem o seletivozão, assim, de estágio e jovens talentos da Movile, tá? Vai ter esse ano, sim. A gente está coletando a galera nesse lugar para ir mandando mais informações. Eu esqueci de colocar aqui, mas prometo que coloco e mando no PPT junto, tá bom?
e mando também o link para vocês, qualquer coisa, tá bem? Mas fiquem de olho nas coisas da Móvel, como eu falei, tem muita vaga avulsa também o tempo inteiro, então a oportunidade não falta, gente, sinceramente. Isso aí. Gente, alguma dúvida? Alguma palavra? Mandem, por favor, porque cansei de falar. Vou só colocar meu carregador para conectar aqui, mas já que eu tenho uma dúvida, pera. Se quiserem também falar das angústias que estão vivendo, tá? A gente pode tentar fazer um momento aqui meio conselho, sem problema. Boa. Falaste um pouco, né, sobre os novos padrões de consumo e como... Alguém estava falando, gente, desculpa se eu interrompi alguém. Eu só cheguei falando. Acho que não. Ah, tá. Falaste um pouco sobre os novos padrões de consumo na quarentena, principalmente. E aí, eu queria que discorresse um pouco mais principalmente de ferramentas que tu vê que a gente consegue fazer, tipo, práticas que a gente fazia presencialmente, no contato, assim, com o cliente e tudo mais, mas que a gente pode fortalecer a jornada do cliente mesmo de forma remota. Porque uma coisa que eu enxergo também é que agora muitas empresas juniores conseguem fornecer uma jornada para clientes que não são nem da cidade dela, né? Então, tipo, estende um pouco mais esse leque também, assim. E aí, Sim, as aumenta a empresas que fizeram oportunidade, né? isso. Desculpa, eu te cortei. Pode terminar. E aí, tipo assim, empresas que, tipo, sempre fizeram coisas presenciais e são acostumadas com essa jornada, como é que pensas que eles conseguem adaptar para esse novo modelo, assim? Então, eu acho que primeiro, assim, eu olharia para as necessidades de projeto. Então, tem algumas áreas que você realmente precisa do presencial. E aí eu acho que, olharia para mercado, para entender como está sendo feito no mercado, que com certeza as empresas se adaptaram de alguma maneira, porque, gente, se até evento se adaptou e está fazendo online, está tendo, sei lá, evento drive-in agora, com certeza alguma adaptação a gente consegue fazer. E se não consegue fazer adaptação de alguns serviços, de alguns outros é provável que a gente consiga fazer. Então, talvez a gente também tenha que selecionar aí as batalhas que a gente vai lutar. Mas olharia para como está sendo feito no mercado. Eu digo isso principalmente, por exemplo, áreas de psicologia, tipo, que estão tendo mudanças em regulamentação de como é atendimento psicológico online. Está tendo muita mudança, assim, de mercado mesmo para regulamentar e, enfim, ajudar os setores a funcionarem dentro desse cenário. Então, busquem muita informação com cautela para também não surtar, porque a informação, assim, ligar o jornal tá deprimente, mas busquem informação sobre o setor de vocês para que vocês vejam como é que dá para adaptar o serviço. A partir disso, eu acho que a jornada, aí você pensa uma jornada 100% digital, porque de ponta a ponta, assim, como é que você vai fazer o cliente se sentir bem no digital? Tipo assim, porque aí, enfim, como eu falei, né, vão surgindo problemas diferentes. Então, quando eu tô falando com uma pessoa pelo computador, eu não tenho muito, né, de expressão corporal, eu não consigo captar alguns sinais. Então, isso é um problema que preciso resolver. Quando a pessoa está, sei lá, recebendo um projeto virtual, quais são os tipos de coisa que ela vai precisar? Então, o tipo de cliente que vocês atendem, ele é familiarizado com o digital? Vamos começar por aí. Porque às vezes a pessoa não sabe nem muito bem fazer pesquisa no Google, não sabe muito bem como é que mexe nas coisas. Então, qual é o melhor canal? Realmente é tipo assim, ficar mandando e-mail pro cara? Ou será que o WhatsApp não é muito mais fácil porque ele tá olhando o tempo inteiro? Então, tô falando algumas coisas aqui. Como adaptar? Não tenho bala de prata para isso, porque depende muito da pessoa, do tipo de cliente, sabe? Então, se a gente está falando de, sei lá, serviços que me atendem, é 100% diferente adaptar um serviço para mim de adaptar um serviço para minha mãe. Então, minha mãe tem ali um pouco de conhecimento digital, mas não é todo o conhecimento digital do mundo. Então, ela está mais familiarizada com algumas ferramentas. Ela sabe mexer no e-mail. Não necessariamente ela vai conseguir mexer no Miro. Então, se eu vou fazer uma construção com o cliente, preciso co-construir com ele, e quero muito usar o Miro, tenho que ensiná-lo a usar o Miro. Tenho que falar, tipo assim, quando eu mandar um e-mail, falar, entra aqui. Você não vai mandar entra aqui. Você vai falar assim, fulano, adapta a sua comunicação. Isso é um tipo de adaptação só que eu tô falando, tá? Você adapta a comunicação. Fulano, a gente queria muito fazer com você uma construção, porque é importante por causa disso, disso, disso. A gente precisa de você com a gente.
como a gente não consegue fazer isso no presencial, vamos usar essa ferramenta aqui. Para entrar, você precisa fazer A, B, C e D. Te encontro, X horas, qualquer problema, me liga. Já antecipa uma necessidade do cara, dá 2 minutinhos nessa reunião e fala: oi, fulano, tudo bom? Tudo certo para reunião? Você conseguiu acessar o Miro? Você teve algum problema? Você quer que eu te ajude? Alguma coisa assim? Tá falando de uma pessoa, né, que nunca mexeu com isso. Talvez uma pessoa como eu, assim, da minha idade, não tivesse tanto problema com isso. Qual é o tipo de problema que eu posso ter? X. Então, que nem eu falei, assim, são necessidades muito diferentes que são criadas. Às vezes a necessidade não vai ser nem, tipo assim, tenho dificuldade com digital, vai ser, sei lá, não tenho dificuldade com digital, mas tenho muito trabalho, não tenho tempo, preciso que isso rode rápido e, inclusive, estou muito irritada porque eu estou dentro de casa com meus 5 filhos e estou surtando e se você vier com lerdeza, eu vou surtar aqui na tua frente, de irritada que eu vou ficar. Então, como eu falei, muda muito de pessoa para pessoa, do tipo de ambiente que ela tá. Aí eu acho que são essas coisas, assim, tipo, entenda o quanto digital o seu cliente é, entenda o contexto que ele tá para usar aquele digital e vai criando uma rotina nova. Tipo assim, às vezes não vai ser uma mudança tão drástica do que você já fazia. Às vezes vai só mudar pro digital, assim, tipo, não é reunião agora presencial, é reunião digital. Porque talvez não tenha tanta interferência, assim. Mas dependendo do cliente, talvez tenha. E aí a experiência precisa acompanhar. Não sei se fez sentido, se ficou claro o que eu falei de que a experiência precisa acompanhar. Fez sim, com certeza. Muito obrigado. Mas te respondeu na prática? Era isso que você precisava? Sim, eu consegui trazer assim para o cenário. Tá bom. Porque realmente não tem muita resposta pronta do que fazer. E aí, galerinha, mais alguma pergunta? Cadê a pessoa do carregador? Era eu. Era você? Ah, tá bom, então tá. Pronto, tem alguém querendo falar. Oi, Brunella, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Denise e eu sou da Oi, Prosec. Denise. Gostaria de saber mais como eu posso entrar em contato com o cliente depois da entrega do projeto, sem parecer invasivo, chato, ou até mesmo perseguidor do meu cliente. Para saber se realmente esse projeto está rodando. Tá follow, né? Ele. Eu acho que tem duas coisas. Eu até perguntei follow, porque assim. São duas avaliações diferentes. Se você está querendo fazer um follow, você está querendo vender mais um projetinho. Então, primeira coisa, assim. Para não parecer invasivo. Como você remedia. Vamos fazer um processo diferente, tá? Você me disse que não quer ser invasiva. Primeiro de tudo, não ser invasivo é um medo que você tem porque você percebeu que o seu cliente não gosta disso? Ou você criou na sua cabeça que talvez você esteja sendo invasivo se você falar com o seu cliente? Por quê? Se você falou assim, não, meus clientes realmente não gostam de saber nada DJ depois, aí a gente vai, né, por alguns caminhos. Você avisou o seu cliente que daqui a X meses, mais ou menos, você gostaria de saber como o projeto está indo e você quer se comunicar com ele? 2, será que realmente vai ser invasivo? Porque, assim, você está sendo maneiro com ele. Você não tá querendo vender uma coisa nova. Você tá falando assim, te vendi uma parada, você pagou por ela, tá funcionando? Tá valendo a pena seu investimento? Se não, volta aqui que a gente vai refazer. Então, acho que talvez... Aí você vai vendo, né? Então, por exemplo, eu sou legal, mas ele ainda assim, tipo, não demonstrou que tá muito afim de revisar. O que pode ter acontecido? Será que deu muito ruim e ele realmente, tipo assim, não tá nem aí, não quer fazer isso mais com a gente porque deu ruim real e ele não vai gastar mais dinheiro? Como é que você remedia isso? Fulano, tô entrando em contato para saber como é que tá seu projeto. Porque, e aí, assim, seja super... Tô fingindo que eu tô falando com alguém, tá? Você adapta a linguagem. Mas pode ser super sincero, porque se não tiver dado certo, a gente refaz, viu? Não sei o que, não quero mais fazer, sabe? Vai que você descobriu que ele não quer mais fazer com você. Putz, entendi, não deu certo, real. Então, vem cá, tá tudo bem se a gente fizer um teste aqui e te mandar?
Porque eu acho que acho que a gente vai conseguir resolver isso de outra maneira. Então, sem custo, tá? Não vai te custar nada, a gente realmente só quer que sua experiência seja a melhor possível. Então, eu vou te mandar aqui uma outra opção. Pode ser? Você vai entendendo as travas dele. Então, tipo, se ele virar pra você e falar, eu não quero mais saber de vocês, não quero mais nada com vocês. Gente, não vai... Será que vai realmente, assim, ferir você mandar uma coisa de graça pra ele? Porque de graça até injeção na testa, né? Então, aí você vai entendendo. Tipo, para toda reação do cliente, entenda que tem uma necessidade ou alguma coisa que aconteceu. Então, se, sei lá... Qualquer coisa que... Isso é comunicação não violenta, inclusive. Qualquer coisa, tipo, se ele ficar irritado, tem uma necessidade ali por trás. Por que ele tá irritado? Se ele falou que nunca mais quer ver vocês, por que ele falou que nunca mais quer ver vocês? Quais são as hipóteses? O projeto deu errado, atendimento foi péssimo, sei lá, ele descobriu que o projeto no mercado é muito mais barato, o que foi que aconteceu? E a partir disso, você remedia. Fez sentido? Como entrar em contato com ele? N possibilidades, tá? Dá pra fazer. Aí é questão de follow. Alguns vão funcionar mais que outros. Se vocês passaram pela experiência de ter que coletar NPS, é basicamente a mesma coisa, assim. Inclusive, se der uma pesquisada, tem umas boas práticas de coleta de NPS para que a pesquisa seja boa, não seja invasiva a ponto de você interferir na resposta que ele vai dar, esse tipo de coisa. Inclusive tem até, tipo assim, primeiro você tenta canais assim, depois assado. Eu posso tentar achar isso pra vocês, é que eu não me lembro muito bem, mas eu sei que tem. Do pessoal que trabalha muito com NPS. Então, é a mesma coisa, assim, tipo, para ser menos... Se a preocupação é ser invasivo, e-mail talvez primeiro, não respondendo. Fez follow primeiro, não rolou? Tenta ligar, não deu certo. Você vai tentando, assim. E se ele realmente, tipo assim, cagar e não quiser nem um pouco receber um follow para saber se o projeto tá bom, para onde a gente parte, entendeu? Às vezes, sei lá, manda um mimo e fala, ei, faz X meses que a gente fez seu projeto, ficamos muito felizes de ter você com a gente, sei lá, você vê até onde você quer tentar. Porque aí, se depois de tudo isso não der certo, pode ser que realmente, nem eu falei, estratégia, pode ser que realmente uma hora seja a hora de largar a mão, sacou? Se ele realmente não quer, larga a mão. Então, também não pode ficar sendo contraprodutivo. Você podia estar fazendo muito mais coisa, dando muito mais resultado para PJ no tempo que você está tentando fazer follow com um cara que não quer. Então, saiba que você tentou tudo o que você podia para o que você quer fazer, mas faça isso com consciência de que também não dá para ser contraprodutivo. Fez sentido? Entendi, Sim, entendi. Muito obrigada, Brunella. Que é isso. Oi, Bru, boa noite. Aqui é o João. Boa noite. Eu sou de desenvolvimento da Parajunta. Desculpa não estar no início, porque eu estava em uma outra reunião. Então, desconsidera a minha pergunta se ela tivesse sido redundante sobre o que você já fala hoje. Mas eu acho que algumas EJs têm muita dificuldade, assim, tipo, de criar uma experiência para o cliente, sabe? E aí eu queria que tu, assim, como tu já foi de EJ, tentasse trazer alguns exemplos. Se tu tiver já passado, pode só dar aquela relembrada, assim, nos exemplos, assim, tipo, como é que eu consigo criar uma experiência, algo diferente, algo que o meu cliente vai sentir que a minha EJ fez uma mudança na vida dele. Tipo assim, um exemplo que eu já vi foi, no meio da reunião, do nada, um membro da EJ chega com um milkshake para o cliente, ou manda presente de aniversário pro cliente, ou faz mensagem, ou publicação no Facebook, Instagram. Enfim, são algumas ideias que eu já vi assim. E aí, principalmente no nosso novo contexto, né, um contexto mais remoto, como é que a gente consegue gerar essa experiência? Se vocês conseguem liberar um cupom do iFood aí para a experiência para o cliente. Ops, brincadeira, não, mas é que é verdade. Infelizmente não sou eu que defino essas coisas, mas sorry. Não, mas eu entendi. Então, eu acho que da sua pergunta é importante a gente dividir algumas coisas, tá? Todos os exemplos que você me deu, de novo, assim, experiência não necessariamente é encantamento. Encantamento é um tipo de experiência. Todos os exemplos que você me deu foram tipos de encantamento. Então é aquele momento que você fala, você dá aquele mimo, assim, que a pessoa fala, nossa, eles são muito legais. Mas assim, isso serve a que estratégia? Por que eu digo isso?
quando você tá no meio, por exemplo, eu fui de atendimento, né? Tipo, na minha J chamava atendimento, mas era basicamente um comercial. Eu fui de comercial na J. Era de praxe a gente receber clientes na sede e oferecer café e tinha docinhos e tinha todo um rolê assim também de tipo os docinhos serem sempre brasileiros, porque nosso nome lá tinha vindo exatamente por ser um instrumento 100% brasileiro, que é a lamparina, enfim, tinha um rolê todo assim. Mas por que a gente recebia o cliente e a gente sabia que sempre que recebesse tinha que saber se ele estava confortável, oferecer um café, oferecer não sei o que, blá, 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 blá. Por que isso é assim? Porque a gente quer que o cara chegue na reunião do comercial tranquilo, de boa, sabendo que ele está num ambiente legal, confortável, para ele prestar atenção na gente, porque se ele tiver, tipo, desconfortável, na cadeira ruim, com sede, ele vai ficar meio disperso, não vai conseguir prestar atenção. Então, tudo isso serve a um propósito de resultado. Então, tipo, acho que é essa parte importante, assim, como criar uma experiência é diferente de como eu consigo inserir elementos de encantamento. E os elementos de encantamento, eles servem para coisas diferentes também, dependendo do lugar onde você está. Exemplo, se eu faço um elemento de encantamento na hora ali que eu estou lidando com um comercial, eu preciso... O que eu quero que esse cara faça? Eu quero que esse cara feche o projeto. Então, por que o milkshake faz ele fechar? Não sei. Tipo assim, sinceramente, não sei. Mas o que eu posso fazer pra, tipo, o cara falar, nossa, muito legal, e aí, tipo, ele querer fechar? Não sei, assim. Então, acho que pensar como você quer gerar resultados, e aí, a partir disso, você pode pensar em umas coisas diferentonas e tal. Outra coisa, EJs que mandam, tipo assim, um kit de boas-vindas pro cliente. O cara fechou, ele mandou um kit de boas-vindas. Eu quero que o cara se sinta feliz com a decisão que ele tomou, que ele tenha segurança que a decisão que ele tomou é a melhor decisão que ele podia tomar. E aí você, sei lá, manda um kit de menininhos da EJ lá pro cara que fechou e, tipo assim, mano, e aí ele começa o projeto, tipo assim, porreta, entendeu? Tipo assim, com o gás todo. Serve a um propósito. Então, acho que o que eu preciso que o meu cliente esteja sentindo e aí o que eu faço. Porque a experiência não necessariamente precisa ficar fazendo coisa mirabolante, tá, gente? Não precisa inventar de dar o milkshake. Mas, às vezes, é simples como tô aqui fazendo o projeto naquela correria, não sei muito bem o que está acontecendo, receber uma ligação e falar assim, fulano, seguinte, você tem 5 minutos rapidão? Queria só te falar que eu mandei um negócio no seu e-mail agora para você acompanhar o seu projeto em tempo real. Só queria te mostrar como é que usa. Ou então, no meio do negócio lá, sei que meu cliente, acabou de entrar no projeto, ele não sabe muito bem como é que é a dinâmica aqui, quais são os passos do projeto, porque ele nunca fez um projeto do tipo, porque ele não é dessa área, e ele tá meio ansioso. Às vezes, a melhor experiência que você pode gerar para ele é criar um documento de perguntas e respostas sobre cada etapa do projeto. Às vezes é só guiar ele pelo projeto. Isso pode ser a melhor experiência que você pode gerar. E aí, sei lá, a cada início de etapa do projeto, você faz um checkpoint, assim, tipo, estamos começando outra etapa, sacou? Então, te falei como vai ser, aí chega no início do projeto, tem um marco que seja. Pode ser um mimo, pode ser uma coisa mirabolante ou não. Tem um marco, e aí eu te falo, relembrando, essa etapa a gente vai fazer isso, isso e isso. Você pode pensar em várias maneiras, assim, então, tipo, de novo, para que aquilo serve? Vou dar ideia mirabolante que surgiu na minha cabeça aqui agora, tá? É muito menos sobre criatividade, muito mais sobre, tipo, entender o resultado da coisa. Tava falando aqui de projetos de engenharia. Vamos supor que estamos fazendo um projeto ali em engenharia, arquitetura, casa, tá? Vamos supor que a gente está fazendo uma casinha, um projeto de moradia para essa pessoa. E estou usando aqui também o exemplo de que ele não sabe muito bem, ele fica ansioso porque ele não sabe em que momento o projeto dele tá. E se eu quiser, o porquê quero marcar cada etapa do projeto com um checkpoint para que ele saiba que estamos avançando e tenha a sensação de que estamos avançando e que o projeto está indo para frente. E se a cada etapa do projeto que a gente termina, eu tenho um ritual com ele que é colocar uma paredinha numa casinha pequenininha que eu enviei para ele. Tipo assim, eu envio um quebra-cabeça, sei lá, de casa. E aí, a cada pedaço do projeto,
você coloca um novo pedacinho no quebra-cabeça, até você completar, que é a entrega final. Não sei, tá, gente? Tipo, e aí, de novo, pra quê? Pra que ele tenha segurança de que o projeto está andando e se sinta tranquilo em estar com a gente. É muito menos sobre o encantamento pelo encantamento e muito mais o encantamento porque serve a algum propósito. Fez sentido? Isso? Nossa, pra caramba mesmo. Tipo, é muito que eu falo pra eles, porque, por exemplo, eu já dei esses exemplos e alguns até já foram feitos aqui. Eu falei, velho, tu não precisa reinventar a roda pra fazer com que ela funcione, sabe? Então, às vezes o simples é o máximo que tu consegue entregar pro cliente. Então, nossa, fez muito sentido. Espero que quem esteja aqui tenha aproveitado bastante e já comece a implementar na EJ. Muito obrigado aí pela resposta. E assim, eu acho que não precisa também achar que é muito difícil, tá? Que nem eu botei aqui no final, tipo assim, começa agora com o que você tem e aí você vai entendendo ao longo do processo. Não precisa desenhar a jornada inteira e aí começar. Então, faz uma pequena melhora. Vendo o que deu. Ficou bom? Continua. Não ficou bom? Dá uma mudadinha, tenta de novo. Faz mais uma segunda melhora, mas começa com uma. Porque uma já pode fazer uma diferença absurda. Tipo assim, às vezes, você inserir uma informação no seu site já é uma diferença absurda no que ele vai sentir. Então, começa com alguma e vai entendendo. E começa com o que você tem capacidade de fazer. Cara, hoje eu sei que vai demorar, tipo assim, semanas até a gente criar um mimo que a gente possa mandar, entender como é que a gente vai fazer a logística de correio. Então, gente, não começa por isso. Começa com qual é a necessidade? A necessidade é encantar o cliente? Gente, sei lá, manda uma coisa que seja virtual, manda, sei lá, entendeu? Tipo assim, o que é pequeno que vocês conseguem começar hoje? Eu acho que isso, um exemplo que talvez vocês tenham vivido, não sei quantos aqui participaram do Enem em casa. Existe uma expectativa de, caraca, evento MEG tem kit congressista. Um caminho que eles poderiam ter tomado nossa, como é que a gente vai mandar kit congressista, porque a gente vai ter que conseguir os mimos, e aí os parceiros vão ter que mandar, vai para casa de quem, vamos montar como, e meu Deus, é muito correio, são 5.000 pessoas. Eles enviaram um kit congressista virtual. E foi muito legal o kit congressista virtual. Eles poderiam simplesmente ter cagado também, falado, não vou enviar nada, porque não tem como, né, a gente, kit congressista um negócio, é mimo. E conseguiram enviar o mimo de uma maneira virtual e que ficou super legal. Então, comecem com o que vocês têm capacidade. Não precisa real ser muita coisa. Às vezes é fazer um documento, às vezes é organizar a informação para ele. Às vezes é tipo assim, em vez de ficar mandando e-mail só quando você tá precisando falar com ele, é mandar e-mail para ir deixando ele ligado do que tá rolando no processo. É simples assim. Isso já muda 100% o profissionalismo que você passa da sua EJ. Porque você não deixa o cliente no escuro. Gente, deixar o cliente no escuro é uma das coisas que mais precisam se atentar, porque é uma das coisas que mais acontece em qualquer serviço. Assim, qualquer serviço. Olha só um exemplo super claro. Você gostaria de pedir a sua comida no iFood e não ter a menor noção do que está acontecendo com a sua comida? Existe lá um trackerzinho que você pega e fala, está sendo preparado, ou já saiu, ou aonde que tá. Em algum momento, não sei há quanto tempo você usou o iFood, em algum momento foi implementado o rastreador. Você consegue ver em que rua o seu entregador tá. Porque provavelmente as pessoas também tinham essa ansiedade de saber meu Deus, saiu do restaurante há meia hora, onde esse homem tá? Então isso provavelmente aconteceu em algum momento. E eles implementaram. Mas antes, se eles não tinham a capacidade de implementar um rastreador de entregador, eles tinham o mínimo possível, que era implementar em que fase está o seu pedido. Então, vamos aos poucos, tá? Não precisa reinventar a roda realmente, assim, realmente. Foquem no mínimo de profissionalismo, assim, que vocês precisam passar. Então, entregar um relatório, não é um doc zoado. É um doc bonito, bem diagramado, com a identidade visual DJ. Vai entregar o projeto impresso? Não entrega o projeto só impresso e grampeado. Entrega o projeto numa capinha bonita. Põe numa caixinha. Sei lá, se quiser fazer um zurego-dego ali, sei lá, põe uma champanhe junto, não sei, para celebrar que vocês estão finalizando o projeto. Então, vai aos poucos, tá? Vai dando passinhos e aí, conforme vocês vão ficando mestres nesses pequenos passinhos, fala, cara, a gente já tá muito bom nisso aqui, vamos subir um nível. Vai subindo um nível, mas começa com o básico. Porque o básico também tá faltando muito, gente, sério. E não tá faltando só em EJ, não, tá faltando no mundo inteiro.
Então, é por isso que vocês entram no Reclame Aqui, tá cheio de reclamação lá. Eu fiz uma reclamação no Reclame Aqui esses dias, de serviços ruins, de atendimento ruim. Tipo assim, básico do básico. É aquele parabéns por nem fazer o mínimo. Então, não precisa realmente reinventar a roda. Acho que é uma coisa que a gente aprende quando a gente passa pelo MED e, tipo, quando a gente presta serviço ao cliente, a gente presta muita atenção na jornada que a gente vive, né? Tipo, toda hora eu também tô tipo, putz, se eu sou cliente, acho que eu poderia estar passando por uma outra jornada aqui. Sim, eu acho que assim, se vocês não fazem isso, eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de negociar muitas vezes, mas hoje, quando eu olho para trás e percebo o tipo de argumento que eu usava, a maneira como eu falava com os clientes, assim, eu percebo vários erros. E eu percebo, às vezes, como, mano, eu também não ia fechar se fosse ele, entendeu? Tipo assim, clientes que eu perdi, eu fico assim, nossa, eu perdi porque eu era ingênua. Tadinha, jovem. Então, façam um exercício também de olhar para tudo que vocês passaram e aprender com os erros de vocês. Tipo assim, cara, o cliente não fechou por quê? Tipo assim, às vezes, o que eu sei agora não era o que eu sabia na época. Então, já é o tipo de diferença, assim, que me dá insight para, isso talvez pudesse ser facilitado com isso aqui. E aí você vai melhorando isso, vai entrando na experiência dele. Então, a gente aprende muito olhando para trás. Façam esse exercício se vocês não fazem ainda. O que mais, pessoal? Eu já comi bastante de vocês aqui, tá? Se vocês quiserem falar assim, senhora, vai embora, quero cestar. Tá tudo bem também, mas enquanto isso, tô aqui. Ai, mais alguém vai fazer mais alguma pergunta para a Bru? Vou até deixar aqui na aba de experiência do cliente, tá? Talvez eu esteja aqui, estejam necessitando não de uma palestra, mas de um cestar. Então, eu vou deixar aqui meus canais, tal, meu Instagram, para que vocês não fiquem incomodados ou constrangidos de sair e ir embora. Tá tudo bem. Vocês podem falar comigo como vocês precisarem. Sim, só agradecer mesmo. Eu acho que todas as dúvidas foram bastante esclarecidas. Que bom, pessoal. Fico feliz. E se surgir alguma coisa no caminho também, provavelmente vocês vão ter dúvidas quando vocês fizerem aquele mapinha, tá? Sugiro que vocês façam. Façam com a EJ, com calma. Mas, de novo, assim, não tomem 300 mil anos para fazer, gente. Faz o mínimo. Tenta fazer a parada mais rápido possível e vai testando. Vai testando, vai testando. E aí vai iterando. Quando vocês estiverem fazendo, provavelmente vai surgir dúvida e fiquem super à vontade para me perguntar, enfim, a gente dá um jeitinho, tá bom? Só vou pedir para vocês perguntarem no meu Instagram pessoal, tá? Porque eu vejo da Móvel, mas é muito de vez em quando, não sou a principal pessoa lá. Então, no meu Instagram pessoal é mais chance de eu ver. Só isso mesmo. Tá bem? E o pessoal da Pará tem meu número também, só que no número também é mais difícil de eu responder, porque muitas mensagens de trabalho. Então, é isso. Talvez demore um pouquinho, porque agora eu sou uma menina assalariada. Eu não sou do movimento Empresa Júnior. Eu tenho Sonho de toda empresária jobs. júnior, ser assalariado. Ai, gente, mas aproveitem, sério. Não foquem no sonho de ser assalariado. Foquem no sonho que vocês estão vivendo agora, que é participar de um negócio com tanto propósito. É da saudade, real, assim. Vocês já ouviram 300 mil spoilers juniores falando disso, então eu não vou me repetir, mas a real tô aqui pra chancelar que é verdade, dá uma saudade desgraçada. Então, vivam aí o presente de vocês enquanto vocês ainda estão aí. Com muita intensidade. Boa, Bru. Então, gente, acho que por hoje era isso. Vamos liberar, então, vocês para sextarem. A Bru também, que ninguém aqui é de ferro. Muito obrigada pelo momento. Foi bastante bacana, pelo que eu vi aqui pelo chat também. Muita gente gostou bastante, tirou bastantes insights. Já está pensando na capacitação com a EJ. E é isso. Obrigada. Espero que a gente se encontre mais vezes. E sucesso também. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada pelo espaço e por estarem aqui comigo às 8h30 da noite de uma sexta-feira. Qualquer coisa, tô por aí, tá? Contem comigo e contem com a Móvel também. E a gente tá aqui por vocês.
Valeu, Bru. Um beijo. Muito obrigado pelo momento. Foi muito bom. Arrasem, Valeu viu? todo mundo. Arrasem Quero muito. muitos contratos agora, viu? Muitos contratinhos. Gente, porque não tem como aplicar nada disso aqui se não tiver cliente. Não precisa ter cliente. Vamos começar por aí. Vamos começar dando cliente. Isso aqui pode ajudar a conseguir cliente também. Então, é isso aí. Um beijo, viu? Muito sucesso. Gente, quero bons cases depois. Boa noite, gente. Beijo.